Brasília, ao vivo, o caso Alan dos Santos. O jornalista criticou a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de ter determinado o bloqueio do Telegram. Repórter Paola Cuenca conosco neste sábado. Bem-vinda, Paola. O que disse o jornalista sobre essa decisão do ministro do Supremo exatamente? Olha, durante participação no programa Pingos nos Is, o jornalista Alan dos Santos disse que alguém precisa parar o ministro Alexandre de Moraes. Isso porque ele discorda da decisão de fazer o total bloqueio do aplicativo Telegram. Inclusive, ele voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que até hoje ele não sabe o porquê é considerado foragido pela justiça brasileira, já que desde o ano passado ele está com uma ordem de prisão determinada, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso porque eu vou lembrar que o jornalista Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos que estão sendo coordenados ali pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro é sobre as fake news, a divulgação de informações falsas, e o segundo é sobre as milícias digitais, um grupo que atuaria de forma coordenada para fazer a divulgação de desinformação para fazer ataques a autoridades e também às instituições da democracia brasileira. Olha, inclusive, Alan dos Santos tem muitos motivos até para se incomodar com essa decisão do bloqueio do Telegram, até porque o centro dessa discussão inclusive, é sobre o jornalista Alan dos Santos. Isso porque em janeiro deste ano, atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado que 3 perfis de Alan dos Santos fossem bloqueados pelo Telegram, fossem dadas informações sobre os dados cadastrais de Alan dos Santos, que é considerado foragido pela justiça brasileira enquanto vive nos Estados Unidos, e também que fosse cortada qualquer forma de monetização por meio do aplicativo para Alan dos Santos. Essa medida só foi cumprida em fevereiro, depois que Alexandre de Moraes reiterou mais uma vez esse pedido, inclusive ameaçando bloquear o aplicativo Telegram caso não cumprisse essas ordens judiciais. De fato, esses 3 bloqueios aconteceram, então, ali no final de fevereiro, mas Alan dos Santos criou uma nova conta e, em março, o ministro Alexandre de Moraes novamente pediu o bloqueio dessas contas, novamente pediu as informações dos dados cadastrais de Alan dos Santos. E, diante dessa recusa do aplicativo Telegram de, então, cumprir essas ordens judiciais, é que a própria Polícia Federal escreveu para o ministro Alexandre de Moraes solicitando que determinasse o bloqueio integral do Telegram em todo o país. Isso porque a Polícia Federal chega a escrever para o ministro Alexandre de Moraes que pode-se perceber que o Telegram tem um desprezo pela justiça brasileira, assim como já acontece em outros países de não se respeitar ordens judiciais. A gente vai lembrar que o Telegram não tem um escritório, uma representação aqui no Brasil e, portanto, esse contato sempre é feito com e-mails institucionais que estão disponíveis pelo próprio site do Telegram para ali fazer um contato. Diante disso, o próprio fundador do Telegram ontem pediu desculpas, pediu mais tempo à justiça brasileira, disse que deve ter tido um problema ali entre os endereços de e-mail e por isso pediu mais tempo para que o bloqueio não fosse determinado. Mas, de fato, Alexandre de Moraes solicitou que em 24 horas a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, tomasse todas as medidas necessárias para que o aplicativo fosse bloqueado em todo o país. Para conseguir esse desbloqueio, então, as ordens judiciais precisam ser cumpridas para se bloquear os contatos de Alan dos Santos, também impedir qualquer monetização dentro dos perfis dele e que outras ordens judiciais sejam cumpridas integralmente. Ok, obrigada, Paola. Até já. Aqui no estúdio do Jornal da Manhã, professor de Direito Acácio Miranda. Professor, o que acontece nesse caso do Alan dos Santos é perseguição por parte do ministro do Supremo? Alexandre de Moraes age certo fazendo essa investigação, suspeitando de milícia digital e também divulgação de fake news? São 2 aspectos, Adriana. Primeiro, quando nós olhamos para as condutas do Alan dos Santos, especialmente os ataques feitos ao Supremo, há sim uma ilicitude, há o provável cometimento de um crime e ele naturalmente, como todos nós, deve ser investigado por isso. Contudo, quando o ministro Alexandre de Moraes, de forma ostensiva, em determinadas circunstâncias até superando aquela imparcialidade ou aquela ponderação que nós esperamos de todos os juízes, principalmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no momento em que há esses excessos, a defesa do Alan dos Santos, com muita razão e com muita fundamentação, passa a arguir a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Então, lá atrás, o ministro agiu de forma correta, mas os desdobramentos destas circunstâncias têm mostrado, como eu disse, alguns excessos e, consequentemente, isso pode reverberar até na absolução do Alan dos Santos em virtude dessas ilegalidades e desses prejuízos processuais.
José Maria Trindade, a sua visão sobre esse assunto, essa decisão do Supremo, mais uma decisão que é controversa. E se você quiser aproveitar e fazer uma pergunta para o professor que está aqui nos nossos estúdios, fique à vontade, Zé. Pois é, olha, é como mais ou menos colocar fogo numa floresta para comer um tatu assado. Porque, veja bem, Alan dos Santos é mas são 70 milhões de pessoas que usam o Telegram no Brasil. Alguns para negócios, outros para comunicações, outros para o trabalho diário, ou seja, não é uma terra de criminosos. Embora existam criminosos no Telegram, como existe nos Correios, mandando drogas pelos Correios, ninguém nunca mandou fechar os Correios, né? WhatsApp e outras plataformas. Por outro lado, a internet foi criada num ambiente de guerra, num ambiente militar, exatamente para ser incontrolável. Não há como controlar a internet, basta você pegar o celular, fazer manobras e dizer que o computador e o celular não estão operando no Brasil para ter acesso. Então, não é tão eficaz assim. Há um grande debate mundial e ninguém nem sabe se é possível controlar ou mesmo definir normas para bloquear páginas ou mesmo plataformas. Então, é ineficaz, é um movimento agressivo demais, e eu não defendo Alan dos Santos, o que ele defende, não, mas eu defendo o direito, né, o direito de livre expressão, como está na Constituição. Eu queria exatamente perguntar ao professor, o Alan nos disse ontem, professor, na entrevista, de que ele tem dificuldades para explicar nos Estados Unidos de que ele está sendo acusado, quer dizer, não há um artigo definido ali sobre a acusação dele. Quer dizer, é possível isso, alguém ser processado sem saber do que, qual é a base legal? Zé, nós já até discutimos alguns meses atrás essa questão quando falávamos da decisão do ministro Barroso, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre eventual suspensão da atuação do Telegram no Brasil. No que diz respeito às acusações do Alan dos Santos, a fundamentação que se deu está relacionada aos ataques perpetrados às instituições brasileiras, mais especificamente ao Supremo Tribunal Federal, e que estes ataques indiretamente reverberariam um ataque à nossa democracia e ao nosso Estado democrático de direito. Sem contarmos também eventuais crimes contra a honra dispostos no Código Penal, mais especificamente calúnia, difamação e injúria. Mas, quando falamos sobre o primeiro crime ao qual fiz menção, é importante nós lembrarmos que essa legislação, a Lei de Segurança Nacional, é objeto de inúmeras discussões e alterações. E quando nós ponderamos e lembramos que a acusação, portanto, diante do contexto, só está relacionada aos crimes contra a honra, há uma certa discrepância entre as sanções e as circunstâncias que são impostas atualmente ao Alan dos Santos e aquilo que ele vive num estado de foragido, vivendo como foragido fora dos Estados Unidos.